Bom dia, ouvintes da Rádio Encontro X. Começa agora o programa X-Lex. Esse que lhes fala, professor Luiz Fidelis, com participação especial do professor Fábio Barreira. Hoje, dia 13, nosso segundo programa da série, como foi dito na primeira transmissão, no dia 6 de julho, os objetivos da X-Lex consistem na abordagem dos assuntos do mundo jurídico, em que rege a vida das pessoas e sociedade. Dentre as questões do direito trabalhista, previdenciária, família, consumidor e outras matérias que serão trazidas na apresentação da X-Lex, com o fim de auxiliar os ouvintes na compreensão da norma, no que refere sua proposta, abrangência, com cunho informativo. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. A X-Lex trará para vocês dois blocos, sendo o primeiro, entrevista com a professora doutora Sandra Regina da Luz Inácio, que falará sobre como usar neuromarketing digital, que se dá seu início à nossa série de Direito do Consumidor. E o segundo, com a contribuição e participação do professor Fábio Barreira, falaremos sobre as informações no que tange os direitos trabalhistas em período de pandemia, em especial também com a nova Lei 14.020, publicada agora no dia 6 do mês de julho de 2020, que consiste sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Portanto, fique conosco, os assuntos foram todos preparados para vocês, ouvintes da X-Lex. Já voltamos. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Iniciando a pauta, está presente a nossa convidada, professora doutora Sandra Regina da Luz Inácio, que será entrevistada com o assunto como usar a neuromarketing digital. Mas vamos conhecer a ilustre professora, ao qual aqui vou dizer de forma invejável o seu currículo. A professora é pós-doutorado em negócios internacionais pela FCU, uma universidade dos Estados Unidos. PhD em administração de empresa da própria universidade, como também PhD em psicologia clínica, pela FCU. Professora da VG, do Rio de Janeiro, e também professora na Centro Paulo Souza. Atua-se também como coordenadora do Grupo de Excelência de Empresa Familiar, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, CRA. A X-Lex e esse apresentador sentimos honrado pela sua importante colaboração e participação em nosso programa de hoje. Bom dia, professora. Bom dia, doutor Luiz, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada, por eu estar aqui, pelo convite, principalmente, que muito me honrou. Então, vamos lá, deixa eu fazer alguns esclarecimentos breves e passar algumas técnicas para vocês também de maneira breve. O neuromarketing, na realidade, ele é a união da psicologia, do marketing e da neurociência. Várias universidades estudam, vários cientistas estudam todos os efeitos para se poder fazer não só um site, mas uma venda, uma negociação de uma forma muito mais efetiva. Então, por exemplo, nós temos o Big Data. O Big Data é um software ao qual ele faz todo o mapeamento do que você faz na internet. Então, ele sabe exatamente o que você compra, o que você pesquisou, e ele vende essas informações para empresas que poderiam ser, você poderia ser um potencial cliente delas, ok? Quando você criar o seu site, criar lá, a sua plataforma de venda,
Coloque sempre as imagens do seu produto à esquerda e o texto falando do seu produto à direita. Nosso cérebro processa melhor as imagens à esquerda. Quando você for fazer o seu logotipo, use sempre no formato redondo. O nosso cérebro se sente muito mais confortável com o formato redondo. Se você usar o triangular ou um quadrado, por exemplo, para ele é mais agressivo. Use sempre, se você, por o caso, for usar rosto de pessoas, use sempre um rosto quando a pessoa estiver sorrindo, porque através dos nossos neurônios espelho, quando nós olhamos e vemos uma pessoa sorrindo, nosso cérebro também sente vontade de sorrir. Os neurônios espelhos são responsáveis, por exemplo, quando uma pessoa está ao nosso lado, ou em frente a nós, e nós bocejamos, automaticamente a pessoa também começa a bocejar. Quem é responsável por isso são os nossos neurônios espelho. Eles fazem a imitação do outro, ok? Quando você for escrever um texto para a chamada do seu produto, que seja, ou mesmo da sua empresa, use no máximo 140 caracteres. Acima de 140 caracteres, o nosso cérebro acaba dispersando. Não coloque mais que isso. Quando você for colocar os preços, for precificar o seu produto, nunca coloque, né, o R e o cifrão. Coloque simplesmente R$ 49,90, R$ 48,90. Também não coloque um número redondo, por exemplo, 50. Por que isso? Porque para o nosso cérebro, R$ 49,90 é 49 e não 50. Então, na hora de precificar, também precisa se ter uma técnica para isso. Chame também o seu cliente para uma ação. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples. Quando você faz um treinamento, você tem lá chamando para um treinamento, embaixo você tá descrito assim, clique aqui e baixe o nosso e-book. Isso é a chamada por uma ação, também é uma técnica. Então, quando você chama o seu cliente para uma pequena ação, também desperta no nosso cérebro mais curiosidade ainda a respeito do seu produto. A técnica chamada storytelling é você contar uma pequena história. Então, todo comercial que vocês acabam vendo, né, da Coca-Cola, das margarinas, de um modo geral, ele tem uma pequena história para entrar no produto. Quando você conta uma história, o nosso cérebro se sente muito mais agradável, se sente muito mais flexível a comprar ou a gostar mais do seu produto também. Quando a pessoa terminou lá de fazer o seu cadastro e etc., coloque sempre para chamar pelo nome da pessoa. E não muitas vezes a gente acaba chamando pelo código ou pelo e-mail da pessoa. Não faça isso. Chame sempre pelo nome, primeiro nome da pessoa. Imagens. Tome muito cuidado com essas imagens que vocês vão apresentar no site. E cores, principalmente. As cores, as 3 básicas do neuromarketing é a cor vermelha, ou vinho, ou pink. Essas 3 cores, elas produzem no nosso cérebro endorfinas e serotonina, mesmo que você não goste da cor vermelha. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe, através de ondas eletromagnéticas, se o que é verdade e o que é mentira. Automaticamente, você colocando a cor vermelha, o cérebro viu, né, através da retina, automaticamente ele produz endorfinas e serotonina. Segunda cor, o azul tem que ser o azul forte, não pode ser o azul claro, porque o azul claro baixa a frequência cerebral. O azul forte quer dizer, meu produto exerce um poder sobre você. E a terceira cor é o verde. O verde é confiabilidade, meu produto é o mais confiável para você. Sons, um jingle. Um jingle, a gente sabe quando ele é muito bem feito, que ele fica na cabeça da gente. Então, quando você for apresentar um produto, crie também, ou peça para um profissional de marketing, criar um jingle para que aquilo fique no cérebro da pessoa e ele associe ao seu produto e, principalmente, ele vai ficar mais propenso a negociar, tá? Deixa eu dar um caso prático para vocês verem como é que se utiliza o neuromarketing digital de uma forma efetiva. E é o que se utiliza muito hoje, principalmente nas novelas e programas de TV. Um caso prático, um programa chamado American Idol nos Estados Unidos tinha a Singular, a Ford e a Coca-Cola. Então, o que eles fizeram? A Coca-Cola colocou
dentro tinha um júri, e nesse júri colocaram-se almofadas, nas mesas dos jurados as Coca-Colas e etc. A singular, a pessoa que ligava, o ouvinte que ligava para o programa, tinha que falar, a primeira palavra que ele tinha que falar era singular. E a Ford fez o comercial no meio. Então, terminava o programa, né? Então, tem lá os seus comerciais e aparecia o comercial da Ford. Bom, qual foi o estudo que fizeram e qual foi o resultado desse estudo? A Coca-Cola e a Singular dispararam as vendas, por quê? Porque não só o cliente estava vendo a Coca-Cola e a Singular ele teria que falar, mas em compensação, a Ford que vinha entre os comerciais não funcionou, não alavancou as vendas dela. Então, hoje a gente vê muito isso nas novelas e programas de um modo geral, onde eles colocam no meio da programação comerciais de produtos, porque é mais efetivo. Tudo isso faz com que o nosso cérebro se sinta propenso a comprar, a consumir. Essas são as dicas breves, né, que eu tenho a dar para vocês, ouvintes. Ao Dr. Luiz, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei participar. E na próxima vez eu posso dar exemplos mais profundos e principalmente ensiná-los como fazer efetivamente uma venda através não só da forma digital, e como as nossas empresas estão abrindo aos poucos, né, através da pandemia, podendo também usar o neuromarketing fisicamente. Muito obrigada mais uma vez. Professora Sandra, agradecemos imensamente pela brilhante explicação que veio de encontro à atualidade nesse período tão difícil que é proveniente da pandemia, né? Veja, visto que muitos estão procurando alternativas, né, para poderem subsistirem pela maneira que hoje, pelo índice que estão sendo identificados, o desemprego muito acentuado. Professora, muito obrigado. A Rádio Encontro X e o programa XLEX agradecem muito a sua participação. Até mais e aguardamos a sua volta para mais explicações. Tenho certeza que nossos ouvintes estarão de pronto a ouvi-la para com o assunto de grande importância. Obrigado, professora. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Vamos agora ao segundo módulo. E nesse módulo vamos agora conversar com o professor Fábio Barreira. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai tratar aí de assuntos bem importantes e pertinentes aí do nosso mundo, com essas inovações da nossa legislação, em especial a legislação trabalhista. Vamos falar um pouco aí sobre a publicação da Lei 14.020, que foi publicada agora em 6 de julho, que trata sobre a regularização da medida provisória 936, né, que vem aí disciplinando as relações trabalhistas por conta da pandemia e de todas as consequências do coronavírus aí no nosso país. A gente vai aí discutir então sobre essa lei, né, do seu início e o que ela vem propondo aí nas relações trabalhistas. Vamos lembrar aí que essa lei, então, ela tem a regularização da medida provisória 936, que foi aprovada então pelo Congresso Nacional e alterou alguns pontos em decorrência das obrigações dos encargos trabalhistas que são aí suportados pelo empregador. Vale lembrar que um dos trechos da lei falava sobre a desoneração da folha de pagamento, que deveria se encerrar em 2021. Porém, o presidente da República vetou esse trecho e aí estabeleceu que ela deve se encerrar agora em 2020. Agora, o que importa mesmo é a gente discutir aí as outras partes da nossa lei, né, em relação aí aos contratos de trabalho diante da pandemia, diante então também da conservação dos empregos aí. Muito bem, professor Fábio. Bom, então vamos colocar alguns tópicos que a própria lei agora aborda, e eu iniciaria conversando consigo sobre o prazo do programa, em especial para a suspensão dos contratos, redução de salário e jornada. Como ficarão com a citada lei? A gente tem aí então dois aspectos. No primeiro momento, a gente tem aí o que a gente pode falar sobre o prazo de suspensão desses contratos. A lei ela
permite aí que os contratos sejam suspensos pelo prazo de 60 dias, podendo inclusive ser, na verdade, por 2 períodos de 30 dias aí essa suspensão, sendo que aqui a gente está aí aguardando aí algumas mudanças aí por via de decreto presidencial, tanto na suspensão quanto também na redução. A redução ela pode acontecer na jornada de trabalho e, consequentemente, salário, dentro do prazo de 90 dias. Vale lembrar aí que a gente tem aí, no caso da suspensão, existe uma compensação aí e uma ajuda em cima de 30% do salário, no caso, então, aí da suspensão do contrato de trabalho. No caso da redução, precisa ser preservado aí o valor do salário que é pago por hora. Então, é feito um cálculo aí para se estimar quanto que esse funcionário ganha por hora, e esse valor ele precisa ser mantido a todo momento aí do contrato, enquanto perdurar essa suspensão, ou mesmo, no caso aí, a redução aí da jornada. Professor, um assunto também bem interessante, já que se trata a questão da redução, tanto de jornada quanto de salário, isso será tratado de que maneira? Acordo coletivo, individual, que forma que a lei abrange? A gente vai encontrar aí os 2 aspectos, tanto os acordos sendo feitos por via sindical, né? Então aí a gente vai ter os acordos coletivos, como também os acordos individuais. O que acontece aqui nesse caso? Na existência dos acordos individuais, a gente tem algumas regras a serem seguidas, que são um pouco mais rígidas, em comparação com os acordos que são feitos aí de maneira coletiva. Aí. Quando a gente fala aí desse acordo individual, a gente já está entrando num aspecto aí. A lei estabelece aí o seguinte, né? Se a gente tem um salário menor ou até igual a R$ 2.090, e junto com isso, paralelo a isso, a receita bruta da empresa ela sendo maior do que 4.800.000, existe a possibilidade, então, de ser realizado esse acordo individual. Se eu tiver um salário menor ou igual a 3.135 e a receita menor ou igual a esses 4.800.000, também existe essa possibilidade. Em último caso, a lei estabeleceu que se o empregado ele tiver nível superior e salário equivalente a no mínimo 2 vezes o teto da nossa Previdência Social, que hoje é de R$ 6.101, então existe a possibilidade de um acordo individual. Então, para que ocorra esse acordo individual, a gente precisa ter aí esses 3 elementos, ou pelo menos um deles aí, que a lei autorize. Se eu não tiver enquadrado em nenhum desses aspectos, eu já não tenho a possibilidade de formalização de um acordo individual. Aí é só via acordo coletivo. Professor, uma coisa também muito curiosa, isso acredito que seja abrangido na própria norma, em relação à empregada gestante e também, em particular, se dela gestante ou a adotante. Como é que fica a situação deles? Quando a gente fala tanto da gestante quanto do adotante, a gente entra num aspecto aí de semelhança em muitos aspectos, em especial quando a gente fala da relação trabalhista. O que acontece aqui? Durante o período em que houver aí não há nenhum óbice ou nenhum impedimento da participação da gestante ou dentro desse contrato ou dessa alteração contratual momentânea, então ela pode participar a todo momento. No caso da gestante, vai acontecer o momento em que ela vai ter que se afastar em definitivo por conta da maternidade. Então ela vai entrar aí no que a gente chama de licença maternidade. Nesse momento, então, ela deixa de participar desse acordo, ela não tem mais validade, e aí ela vai passar a receber aí o benefício previdenciário correspondente, que é a licença maternidade. Isso vai valer também para a adotante, né? Quando a adotante ela tiver aí determinada então a sentença de adoção, ela passa então a fazer direito, ela tem direito aí a licença por força da adoção. E aí ela também da mesma forma ela vai deixar de participar do programa aí que tem beneficiado aí esse pessoal. Bem, já se falando então das pessoas, ora que sejam empregadas, gestantes e adotantes, perguntaria também em relação aos idosos e deficientes. Com relação aí aos idosos, uma coisa que é muito importante a gente aí lembrar, eles não há algum problema de enquadramento aí dentro dessas regras que a gente está discutindo aqui, inclusive para acordos individuais. O que vai, na verdade, acontecer é que o empregador ele tem aí o dever de compensar essa diferença aí desses valores que vão ser reduzidos. Então, para o aposentado que ainda trabalha, ele tem que ser beneficiado aí com essa compensação. A empresa vai pagar por essa diferença aí dessa redução. Quanto aos deficientes, uma grande
mudança, aliás, uma grande imposição que é muito importante, é que o deficiente ele vai ter aí a garantia de emprego durante o período que houver aí a suspensão ou redução do contrato. Então ele não pode ser demitido em hipótese alguma, e que se ocorrer essa demissão ele vai ter aí o direito de ter de volta aí o seu posto de trabalho sem qualquer prejuízo. Muito bem, professor. Sei que tem outros fatores que vão depender do decreto do presidente da República. É evidente que isso tudo não será possível quanto hoje abordar com tão clareza que a lei ora aborda por essa dependência. Mas de toda feita, professor, obrigado, viu, pela sua contribuição, e claro que daqui para frente poderemos estar debatendo a respeito das mudanças normativas. Então acho bem interessante haver uma interveniência entre nós para que seja quanto mais esclarecido aos nossos ouvintes, tá bem? Eu gostaria que o colega e professor nos coloque, né, sua impressão geral sobre esses tópicos que acabamos de abordar. Um fator muito importante que a gente precisa lembrar, então reitero aqui, né, que o prazo que foi citado no começo aí, de 60 dias para suspensão ou de 90 dias para redução do contrato de trabalho, ele pode ser prorrogado, e isso vai depender aí, como eu falei, de uma alteração da lei, e que isso hoje a gente não tem. E por conta disso é complicado, a gente não tem nem como entrar no mérito e dizer quanto que vai ser essa alteração. Então a gente fica aí no aguardo de uma possível determinação do nosso presidente da República quanto a essa mudança. Um outro detalhe também que é muito importante é que a lei ela estabeleceu aí a não aplicação de um trecho da nossa consolidação das leis do trabalho. Explico. O que acontece é que a nossa lei trabalhista ela estabeleceu que quando houver algum tipo de situação em que houver a paralisação ou o fechamento da empresa, o Estado ele tem a início a obrigação de ressarcir o trabalhador por conta desse fechamento, ainda mais quando a gente tem um envolvimento estatal nessa situação. A lei, agora que a gente está aqui discutindo, ela determinou que não há aplicação dessa parte normativa da CLT, e com isso o Estado ele deixa de ser responsável por toda e qualquer consequência das condições que foram impostas pelo Covid, pela pandemia e tudo que tem acontecido. Então ele está aí isento aí de toda e qualquer responsabilidade por força dos acontecimentos que tem aí assolado o nosso país. Então é um dado muito importante que a gente tem que ter consciência de que o próprio momento exige essa condição. Tá? Então eu queria deixar meu abraço aí, o meu sincero agradecimento tanto à Rádio Encontro X como também aí o programa X-Lex, em nome aí do professor Luiz Fidelis. Um forte abraço e até uma próxima aí que com certeza virá. Obrigado, professor. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Então, ouvintes, mais um programa do X-Lex que acaba por concluir-se e tentando transferir aos ouvintes todo um conhecimento além do jurídico, outras questões de matéria e que envolva também de forma indireta o direito, como foi apresentado pela nossa professora Sandra Regina. Acredito que isso tenha dado um grande avanço ao conhecimento no que hoje temos, não só apenas aquele que é o cidadão que tem por gozo do direito, mas aqueles que queiram também prover, dentro desse período de epidemia, o que poderia contribuir para a sua exploração de negócio, levando em consideração a série que vai se seguir, que é o direito do consumo. Mas, enfim, ainda respaldado com as mensagens recebidas dos ouvintes, que além dos elogios, né, consagram-se o nosso programa X-Lex como essencial diante das matérias que ensejam os direitos dos cidadãos. No programa de hoje, com os temas tratados, são setas que apontam conclusões regidas por normas e que alteram sensivelmente a vida dos trabalhadores diante do panorama que adveio com o coronavírus, bem como aguçam a percepção dos que queiram avançar
alternativamente com a abertura de seus próprios negócios, identificando o pensar indutivo do consumidor e gerar as estratégias motivadoras da comercialização que a gente chama virtual. A XLEX é tudo um pouco, mas tudo na valorização humana. Na visão dos organizadores do XLEX, sensibilizam-se e desejam contribuir com a dignificação a tantas vidas que se eivaram por um male de um micro ser que de tão pequeno se duvidou que entre povos e governos o seu poder de afetar. Mas não esqueçam, por mais insignificante aparenta ele contrafez milhões e mostrou que entre grandes e poderosos tornou-se muito mais influente e dominador, que jamais será esquecido na história da humanidade. Há quem acredita que o poder consista em exigir, entretanto, muitas vezes não se transcenda a verdade que possa existir. Quero aqui deixar uma frase da minha autoria, dispondo: há de ocorrer em certo momento da vida que deverá saber distintamente quem conhece a trajetória e que dela sabe segui-la. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Para encerrarmos, agradeço o carinho e afetos recebidos pelos ouvintes, que por mensagens prestigiaram o primeiro programa e que dele veio contribuir pelas orientações que foram explanadas. Ratifico meus agradecimentos à minha família, aos meus apoiadores e a você, ouvinte, que novamente dispôs o seu momento para compartilhar os assuntos apresentados, que, de uma maneira ou outra, proporcionará algo mais em auxiliá-lo nesta mudança contínua em que passamos nesse momento de pandemia. Não ser repetitivo é uma proeza, mas insisto, não declinar nomes de pessoas tão importantes que acreditaram e vêm fazendo parte desse projeto chamado XLEX. Entretanto, agradeço nesta manhã à professora Sandra Regina de Luz Inácio e a participação do professor Fábio Barreira, que esplendidamente ajudaram a conduzir o nosso programa com seus conhecimentos sobre os temas apresentados. Até a próxima semana, ouvintes. Precisamente segunda-feira, às 11h30, com mais um programa XLEX, que estará contribuindo com assuntos de concepções jurídicas por meio de entrevistas, reflexões e informações. Até mais, queridos ouvintes. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.